Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da editora Betel, os irmãos da Nação Madureira, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone é lá do Maranhão, onde eu morava antes, DDD 99, o telefone 991520454. Neste trimestre estamos estudando aí o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Você vê o endereço para adquirir a revista, vê também os telefones. O comentarista da Betel, editora deste trimestre, é o pastor Abinaí Vargas. Nós já estudamos neste trimestre as seguintes lições: Marcos e o seu Evangelho, um coração de servo, particularidades do servo, o servo que age com excelência, o servo e as multidões, a autoridade do servo, a fé no servo, o Evangelho dos milagres, o mestre por excelência que se fez servo, o servo revela o Pai e o perfeito plano divino, a manifestação pública do servo em Jerusalém. E hoje nós vamos estudar o sermão profético, o servo revela o futuro. Então chegamos aí à lição 11, onde Jesus vai falar agora sobre escatologia, sobre coisas futuras, sobre a necessidade de olhar em redor, ver os acontecimentos e nós nos situarmos para que estejamos prontos para as coisas que hão de acontecer. O desejo de Deus é que ninguém se perca, então devemos estar prontos e ajudando os outros também a estarem prontos, sempre advertindo, sempre ensinando, sempre corrigindo, sempre tentando de todas as formas manter os outros e a nós também, é claro, primeiro nós, mas também aos outros, prontos para o arrebatamento da igreja. Tudo que vai acontecer à nossa volta, nós devemos prestar atenção e devemos falar para os outros: olha, está acontecendo assim, assim, assim. Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Então, está próxima a vinda do Senhor. Aconteceu aí uma pandemia, está acontecendo uma grande guerra, que pode ser a última grande guerra, antes do arrebatamento, que é chamada Guerra de Gog e Magog. E lá na Guerra de Gog e Magog indica para nós exatamente a liderança da Rússia, ajudada pela Turquia e aqueles países ali. Então, pode ser essa guerra? Pode. E se for, então o arrebatamento está próximo, muito mais próximo do que nós pensamos. Então nós devemos olhar os sinais, olhar o que está acontecendo e estarmos sempre prontos e ajudando os outros também a estarem prontos. O texto áureo está em Marcos 13:31, que diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então veja que os céus e a terra realmente passarão. Nós sabemos disso, né? No final lá do milênio, né? Aí sim, como Pedro já disse, toda a terra será queimada pelo fogo. Serão feitos nova terra, novo céu. Então Pedro diz que os elementos ardendo se desfarão. E a Bíblia é bem clara em dizer que haverá então uma nova terra. Então a terra passa. Agora, as palavras de Jesus, a palavra de Deus é eterna, ela não passa. Ela prevalece sobre tudo e sobre todos, porque a palavra é de Deus. Ela tem o seu fiel cumprimento. A verdade prática: todo cristão precisa estar vigilante, orando, perseverando e cumprindo a missão, pois breve Jesus voltará. Então Jesus disse: vigiai e orai. Então vigiar é prestar atenção nos fatos, nas coisas que estão acontecendo, comparando isso com a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Isso acontece? Isso vai acontecer? Então, existem coisas que já aconteceram como amostras daquilo que ainda vai acontecer. Então nós podemos ver aí Epifânio profanando o templo, mas aquilo ali já era a grande tribulação? Não. Vai acontecer na grande tribulação? Vai.
Então muitas coisas aconteceram. A destruição de Jerusalém pelo general Tito no ano 70 aconteceu. Mas ainda vai acontecer de novo? Vai, durante a grande tribulação. Então veja, muitas coisas aconteceram já, que são apenas pré-figurações daquilo que ainda vai acontecer. Olha aí, mães já comeram seus próprios filhos com um cerco em Jerusalém? Já aconteceu isso? Já. Vai acontecer de novo? Vai. Durante a grande tribulação vai acontecer de novo. Então veja que coisas acontecem que são pré-figurações daquilo que ainda vão acontecer. Aconteceu em pequena escala e vai acontecer em grande escala. Então a advertência para nós: vigiai e orai, perseverai. Essa perseverança significa que nós temos que viver em santificação. Devemos estar prontos, porque a qualquer momento Jesus vem nos buscar. E Ele só vem buscar aqueles que estão prontos, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, estão em comunhão com o Espírito Santo. Agora, enquanto esperamos, nós devemos estar ocupados fazendo a obra de Deus. Bem-aventurados aqueles que, quando o seu Senhor chegar, estiverem fazendo assim, estiverem ocupados fazendo a obra de Deus. Então, temos que perseverar até o fim. Não brinque, não pense que podemos aí viver de qualquer maneira, porque se fizermos isso, perdemos o arrebatamento. Aí imagine ficar para a grande tribulação. Imagine o que vai ser a grande tribulação, a tristeza, ali pragas, além de Satanás fazer de tudo para matar todo cristão, ainda tem aí as pragas, ainda tem os juízos de Deus que serão derramados sobre a terra, a ponto de as pessoas desejarem, pedirem a morte. Veja só. Então esteja pronto para que antes que essas coisas aconteçam, nós sejamos arrebatados, estejamos todos lá com o Senhor Jesus Cristo na Nova Jerusalém para sempre. Então devemos olhar aí direitinho, que nós temos aí a vinda de Jesus agora para nós em duas etapas. A primeira etapa, Ele vem no arrebatamento, Ele vem sobre as nuvens e arrebata a igreja, somente a igreja, os santos, os salvos. Aí na segunda fase desta vinda, que nós chamamos de segunda vinda, mas são duas fases, aí Ele vem para destruir os inimigos de Israel, para fazer o julgamento de bodes e ovelhas e para iniciar o milênio na terra com Ele mesmo governando sobre os restantes, os remanescentes dos judeus e também sobre aqueles povos que restarem ali no final da grande tribulação, que não estavam guerreando contra Israel. Então eles terão também a oportunidade de passar o milênio na terra com Jesus governando. Então muita coisa que nós vamos ver que Jesus falou, algumas coisas são para o nosso tempo, antes da grande tribulação, muita coisa Ele falou que é para o período da grande tribulação, e muita coisa que Ele falou também é para o milênio. E também Ele falou até após o milênio, Aí tem o juízo final, tem o lago de fogo e enxofre, Isso aí é após o milênio. Textos de referência, aí Marcos 13, de 3 a 7, vamos ver. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então nós vamos estudar essa lição, temos como base esse texto, principalmente então aí o capítulo 13 de Marcos, que fala que Jesus estava saindo do templo, quando ele vai então dizer essas profecias a respeito do futuro.
Veja que ele estava saindo do templo, já significa, que ele estava deixando, ele estava já anunciando o juízo sobre Israel, sobre todos os judeus. Ele já disse que o templo estava cheio de ladrões, já amaldiçoou a figueira que simbolizava Israel, e agora então ele vai falar o sermão que nós chamamos de sermão profético. Então os discípulos, só Marcos cita esses discípulos aí, Pedro, Tiago e João como sempre, e ainda o André. Então eles estão curiosos para saber quando é que vão acontecer essas coisas, que sinais haverão. Então Jesus vai responder, alguma coisa é para a igreja, alguma coisa específica para os judeus, alguma coisa também é para aqueles que não são judeus, são gentios e que não são salvos. Alguma coisa é falando do arrebatamento, alguma coisa falando da grande tribulação, alguma coisa falando sobre o milênio, alguma coisa falando sobre o juízo final, lago de fogo e enxofre depois. Então se alguém falar com você, vai acontecer o fim do mundo agora, não tem como. Primeiro, arrebatamento da igreja, depois grande tribulação, depois milênio, depois juízo final e só aí então a destruição da terra com tudo que há na terra. Os salvos eternamente com Deus e os ímpios eternamente no lago de fogo e enxofre, já com ali o falso profeta, a besta, Satanás, todos os demônios. Então a reunião de todos os ímpios ali no lago de fogo e enxofre para sempre. Enquanto os salvos, todos, de todas as épocas, estarão com Deus, na nova terra. Está aí também a nova Jerusalém. Oremos para que Deus nos ajude a estarmos sempre prontos. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, que cada um nesta lição, estudando, possa, Senhor, encontrar a razão de estarmos sempre perseverando, lutando contra o pecado, de estarmos sempre prontos, esperando a volta de Jesus para nos buscar. Nos ajude, Senhor, livra-nos de todo mal, de todas as tentações, guarda-nos, protege-nos, ajuda-nos, Senhor, a perseverar, ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre orando, jejuando, estudando a Tua Palavra e fazendo a Tua obra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A introdução da lição diz, nesta lição abordaremos o capítulo 13 de Marcos, onde encontramos o sermão profético de Jesus. Veremos o que levou o servo a proferir o sermão, a destruição do templo, a grande tribulação, a imprevisibilidade da volta de Jesus e os alertas do Senhor aos seus discípulos. Então vamos estudar aí um pouco sobre cada uma dessas coisas, colocando da melhor maneira possível, tudo dentro de uma cronologia escatológica. Ou seja, procurar colocar aí tudo aí dentro do tempo, o que acontece primeiro, o que acontece segundo, o que acontece terceiro, quarto, quinto. Então colocando tudo em ordem para que nós possamos entender melhor. Nesta lição nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o sermão profético do servo. No subtópico 1, o início do sermão profético. No subtópico 2, o primeiro sinal de advertência descrito pelo servo. No subtópico 3, conflitos entre as nações. No tópico 2, o sermão profético continua. No subtópico 1, é necessário apressar-se. No subtópico 2, a soberania de Deus. No subtópico 3, acautelai-vos dos falsos profetas. No tópico 3, a vinda do Filho do Homem. No subtópico 1, o tempo da segunda vinda. No subtópico 2, precisamos estar alertas em todo o tempo. No subtópico 3, Jesus diz a todos, vigiai. Então vamos passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando aí esta lição. No tópico 1, temos aí o sermão profético do servo. Próximo ao fim de sua missão na terra, o servo faria seu último discurso que ficaria notório como seu sermão profético. Evento este que ele marcou em uma conversa particular com 4 dos seus discípulos, Marcos 13:3.
Nesta conversa, Jesus expôs em particularidades como seria o fim dos tempos. Então estava agora próximo, muito próximo, o sacrifício de Jesus na cruz. Então ele agora vai proferir o sermão profético que nós falamos, ou seja, falando sobre escatologia, falando sobre o futuro, os acontecimentos mais importantes da história do ser humano quanto ao futuro. Então sempre aí após a morte e ressurreição de Jesus. Então aí fala sobre o fim dos tempos, então indicando arrebatamento da igreja, aí vem grande tribulação, aí vem milênio, aí depois, então aí o final de todas as coisas, o juízo final lá no trono branco, né? Então os ímpios são lançados no lago de fogo e enxofre. Todos os salvos vão viver a vida eterna com Deus na nova terra, novos céus. Então, para você falar assim, quanto tempo falta para o fim do mundo, o fim dos tempos, aí, final realmente? Então, pelo menos 7 anos da grande tribulação, com mais 1000 anos de milênio. Então, se Jesus voltar hoje, ainda tem mais 1007 anos pela frente, para a existência ainda do ser humano na Terra. No tópico 1, subtópico 1, o início do sermão profético. No capítulo 13 do Evangelho de Marcos, o autor, com todo zelo, narrou a fala relevante exposta pelo próprio servo acerca dos dias futuros. Marcos descreve que, ao saírem do templo que Herodes havia construído, um dos seus discípulos, impressionado com a estrutura da edificação, lhe disse: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Marcos 13:1. Jesus respondeu: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Marcos 13:2. Nesta hora o servo inicia o seu sermão profético falando sobre a futura destruição do templo. Esta profecia se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando o exército romano, sob a supervisão de Tito, o general, destruiu a cidade e derrubou o templo. O historiador Flávio Joséfo relata que a destruição do templo foi flagelante para o povo judeu. Então temos duas coisas aqui importantíssimas, para falarmos sobre o comentário. Primeira coisa, não foi Herodes que construiu o templo. Esse templo foi construído por Zorobabel, com a ajuda lá do sacerdote Josué, E no tempo que Jesus estava aqui na terra, Herodes estava restaurando o templo. Não é ele que construiu, ele estava restaurando. Segunda coisa muito importante, o templo seria destruído então no ano 70 depois de Cristo, como realmente foi. Mas veja bem, escatologicamente, não é esta destruição que Jesus está se referindo. Ele está se referindo à destruição do templo lá durante a grande tribulação. Porque esta destruição aí não é uma destruição final. Não é uma destruição que abre, aí a grande tribulação ou o milênio. Então, ali era um futuro bem próximo à destruição daquele templo. Mas não era ainda dentro da destruição prevista para a grande tribulação. Então seria aí como Jesus dizendo: primeira fase aí da destruição do templo pelo general Tito e a segunda fase aí da profecia durante a grande tribulação, que vai ser reconstruído o templo, vai ser colocado na abominação como no tempo de Antíoco Epifânio e novamente o templo será destruído devido às guerras do anticristo contra Israel. O povo de Israel já tinha passado pela destruição do templo, o templo de Salomão, veio então Nabucodonosor, destruiu o templo, aí vem Zorobabel, reconstrói, Herodes está restaurando, aí vem o general Tito, no ano 70, e vai destruir esse templo de novo, como realmente já aconteceu. E durante a grande tribulação acreditamos que será reconstruído outro templo, novamente será destruído agora pelo anticristo e seus exércitos,
E depois, então durante o milênio, queremos que será construído aí mais um templo, e no final do milênio, com a destruição da terra, então esse templo também se acabará. Então durante toda a história humana tem um tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, que foi restaurado por Herodes, o templo da grande tribulação e o templo do milênio. Então os discípulos querem saber sobre o templo, querem saber sobre a grande tribulação, querem saber sobre o milênio, querem saber sobre o futuro, sobre tudo que acontecerá no futuro. Eles querem saber aí quando essas coisas aconteceriam. E querem saber quais os sinais, sinais da vinda de Jesus. Aí a vinda de Jesus tem duas fases, arrebatamento e no final da grande tribulação. E eles querem saber também sobre o fim do mundo. No subtópico 2, o primeiro sinal de advertência descrito pelo servo. Como podemos observar, os discípulos se aproximam de Jesus para entenderem quando teria início e quais seriam os sinais que aconteceriam para que eles pudessem entender sobre a consumação do século. Marcos 13:4. Jesus então alertou os discípulos sobre a necessidade de estarem alertas para que não fossem enganados. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Marcos 13:5-6. Então veja, acautelai-vos. Então andem com cautela, ou seja, observando, tomando cuidado, porque os enganos acontecerão. E estão acontecendo? Estão. Se você for aí, talvez em cada denominação vai explicar os fatos escatológicos de um jeito, por incrível que pareça, Então existem várias interpretações. Por exemplo, será que Jesus disse o dia que ele vem? Não. Será que Jesus falou alguma coisa sobre, alguma dica sobre o arrebatamento? Quando é que aconteceria o arrebatamento? Não. Ele falou muita coisa sobre a vinda dele no final da grande tribulação. Mas sobre o arrebatamento, todo dia nós temos que estarmos prontos. Veja bem. Então para nós Jesus volta hoje. É isso que nós temos que entender. O arrebatamento é iminente. Pode ser a qualquer instante, pode acontecer agora. Nós temos que viver assim. Agora, quanto aos fatos que vão acontecer lá durante a grande tribulação, aí sobre a vinda de Jesus no final da grande tribulação, para começar aí o milênio, aí sim, aí existem várias dicas, várias coisas que vão acontecer. Subtópico 3, conflitos entre as nações. Estudar sobre o sermão profético não é para resultar em terror ou deixar que a mente fique inquieta. Entretanto, este tema é para despertar-nos para as verdades que em breve ele regressará e que o seu povo deve aguardá-lo, pois ele assegurou regressar uma segunda vez para levar todos os salvos para o céu e ajuizar todos os povos. Lucas 21:27. Sobre o tema, Marcos menciona a quebra da paz entre as nações quando Jesus discorre a respeito de guerras e rumores de guerras. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Marcos 13:7. Assim entendemos que o princípio de dores será caracterizado por um aumento de embates de todas as ordens. Então veja, para algumas denominações, como por exemplo as denominações reformadas, aí os comentaristas, aí muitos comentários na revista, nós vamos ver que são de reformados, são de calvinistas, como aí o Warren, Wiersbe. Então veja só, eles entendem escatologia diferente de nós. Então, para eles, o cumprimento dessa derrubada do templo, destruição do templo, era só 70 depois de Cristo, só essa aí. Eles não estão falando sobre um templo construído durante a grande tribulação e a destruição desse templo. Então, para eles,
Aí não existe essas duas etapas que nós estamos explicando. Então temos que tomar cuidado, que muitas vezes nós usamos comentários de denominações que não creem na escatologia como nós acreditamos, como nós entendemos, né? Então as guerras sempre aconteceram, vão acontecer, e até durante a grande tribulação vão acontecer demais, né? O anticristo contra Israel, depois a batalha do Armagedon, né? Depois Jesus vem e destrói os exércitos inimigos, aí tem o juízo, bodes e ovelhas são destruídos os inimigos, aí vem o milênio. Não devemos nos esquecer que no final do milênio tem uma grande batalha ainda, chamada também Gog e Magog. Agora, nós temos, antes da grande tribulação, outra batalha com o mesmo nome desta que haverá no final do milênio, que é Gog e Magog, que é um grande sinal da proximidade da vinda de Jesus. Aí essa vinda, arrebatamento, não é a vinda lá no final da grande tribulação. Nós colocamos para você aí um quadro onde você deve prestar atenção na diferença dessa segunda vinda de Jesus, a primeira fase e segunda fase. Então a primeira fase é arrebatamento. Segunda fase é lá, vai descer, Monte das Oliveiras, tocar com seus pés ali, né? Aí tem lá o Armagedon, tem juízo de bodes e ovelhas, né? E aí vai começar o milênio. Então o arrebatamento, Jesus vem sobre as nuvens, ele vem lá nas nuvens. Ninguém aqui na terra vai vê-lo. Tá? Olha só, é muito diferente. Já no final da grande tribulação diz que todo olho verá, ele vai descer na terra. O arrebatamento é para os salvos, somente para os salvos. Já no final da grande tribulação, ele vem para reinar no milênio para todas as nações. No arrebatamento, ele vem para pegar a igreja, abençoando a igreja, levando para morar com ele. Já no final da grande tribulação, ele vem para juízo. No arrebatamento, ele vem buscar os salvos de todo mundo. Já no final da grande tribulação, ele está vindo pessoalmente para todas as nações, incluindo ímpios e principalmente os judeus, os remanescentes, os últimos judeus que existem na terra. Então você veja aí, ó, arrebatamento é em segredo, segunda vinda no final da grande tribulação, será pública, primeira vinda e arrebatamento, Cristo vem para a igreja, então a vinda em glória no final da grande tribulação, Cristo vem com a igreja, então a primeira e arrebatamento, antes da grande tribulação, aí a vinda em glória, após a grande tribulação, no final da grande tribulação, aí no arrebatamento, Jesus vem nos ares, vinda em glória no final da grande tribulação, Jesus pisa no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, só os santos o verão. Na vinda em glória no final da grande tribulação, todo olho o verá. No arrebatamento, é tempo de alegria, né, para a igreja. Aí a vinda em glória no final da grande tribulação, tempo de lamentação. Aí no arrebatamento, incrédulos são deixados. A vinda em glória no final da grande tribulação, os incrédulos são destruídos ali, aqueles que estão atacando Israel. O arrebatamento em todo o planeta, já a vinda em glória no final da grande tribulação, é fisicamente em Jerusalém. Jesus vem e desce no Monte das Oliveiras ali. Vamos ao tópico 2, o sermão profético continua. Nosso Senhor segue em sua narrativa, escrevendo o cerco sobre a destruição de Jerusalém. Marcos 13,14 delineia e fala de Jesus discursando sobre a abominação do assolamento, se referindo à fala do profeta Daniel, Daniel 9:27, 11:31, 12:11. Veja, aconteceu o cerco a Jerusalém no ano 70? Aconteceu pelos romanos. O templo foi destruído? Foi. Agora, nós não estamos falando deste templo. Se nós estamos falando aí de escatologia, nós estamos falando do templo que será destruído durante a grande tribulação. Então ali ele vai ser profanado pelo anticristo, que vai colocar ali a própria imagem sua e vai exigir adoração a si próprio. Então, olha só, sempre tem aí duas vertentes da profecia. Existe a profecia com um cumprimento parcial, ou seja, existiu isso,
mas existe uma profecia que ainda vai ter cumprimento, mas no futuro, após o arrebatamento da igreja, quando estiver acontecendo a grande tribulação. Então a grande tribulação são 7 anos, 3 anos e meio de paz, o anticristo vai se passar por Cristo, vai enganar os judeus, vai fazer aliança com eles, e então ele vai colocar a imagem de si próprio no templo e exigir adoração. Então os judeus quebrarão essa aliança porque percebem que ele não é o Messias. Então, se você perguntar como você sabe que vai existir um templo durante a grande tribulação, é simples. Como é que você sabe que vai haver a profanação do templo se não tiver templo? Então, é evidente que haverá um templo durante a grande tribulação. Será então o terceiro templo. No tópico 2, subtópico 1, é necessário apressar-se. Assistimos o servo em seu ilustre sermão profético tratar sobre os últimos acontecimentos, cujas profecias estavam conectadas com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C. e com o período do anticristo na grande tribulação. Devido a reconhecer a urgência com que o inimigo se aproximava, o servo orienta dizendo que aqueles que estiverem sob o telhado, que fujam logo e não entrem em casa para pegar nada. Marcos 13:15. Quem estiver no campo, que não volte atrás a fim de buscar os seus vestidos. Marcos 13:16. Seguindo o seu discurso, ele chama atenção para as mulheres grávidas e das mães com criancinhas recém-nascidas naqueles dias. Marcos 13:17. E ainda buscando ensinar de maneira concisa, Jesus orienta a orar a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque, segundo ele, naqueles dias haverá uma aflição tão grande como nunca existiu desde que Deus criou o mundo. Então veja, Jesus está alertando que serão dias dificílimos, como aconteceu na invasão do general Tito a Jerusalém, e que vai acontecer de novo durante a grande tribulação. Veja bem, está dizendo, não vá buscar nada dentro de casa, não vá fazer alguma coisa antes, fuja o mais rápido possível. Não tem como esperar mais, é rápido demais, então tem que correr, tem que fugir. E ele está falando, ai das grávidas, por quê? Porque com o cerco que o anticristo vai fazer em Jerusalém, vai voltar a acontecer o que já aconteceu antes, que foi previsto por Jeremias. E ele disse que as mulheres comeriam seus próprios filhos, e isso aconteceu já. E vai acontecer de novo durante a grande tribulação, quando houver o cerco a Jerusalém. Eles passarão por grande fome. Então as mulheres darão à luz e comerão seus próprios filhos de tanta fome que existirá. Veja que coisa terrível. Por isso que ele chama a atenção das mulheres grávidas e das com criancinhas pequenininhas, que esse tempo será um tempo difícil, um tempo de angústia, de dor, de grande sofrimento. Também Jesus diz, orem para que não aconteça no inverno, porque no inverno é um frio congelante, as pessoas poderão morrer congeladas. Por quê? Porque o anticristo vai cortar o fornecimento, de gás, que geralmente é usado gás para aquecer as casas. Também não se poderá ir ao campo buscar lenha, porque toda a cidade estará cercada. Então, se for no inverno, fica pior ainda e muito pior ainda. Então Jesus disse que haverá grande aflição, como nunca houve. E ele diz que Deus abrevia os dias. Veja bem, se não fossem abreviados os dias, não sobraria nenhum judeu, morreriam todos. Por isso, é só 3 anos e meio aí de sofrimentos, de angústias, de juízos e também do anticristo lutando contra Israel. Porque os 3 anos e meio antes, na primeira fase da grande tribulação, aí serão 3 anos e meio de paz, de engano de Satanás, engano do anticristo. No subtópico 2, a soberania de Deus. É interessante observarmos no sermão profético aspectos relevantes como a soberania de Deus, seu governo, seu poder para abreviar dias. Ou seja, tudo está debaixo do governo divino. Ele tem pleno poder sobre todas as situações, inclusive os dias de tribulações, juízos, calamidades. Ele não esquece que tem escolhido
este texto aponta para o cuidado de Deus e sua atenção e providência para com os seus. Este texto nos leva a meditar no poder de Deus para intervir em qualquer situação. Tal constatação nos faz descansar, confiar e esperar naquele que sabe o que está acontecendo e permanece no controle das coisas. Então veja, durante a grande tribulação, nós vemos aí uma clara abreviação do tempo por Deus, porque se tivesse muito tempo de grande tribulação, muito provavelmente não escaparia ninguém, nem aqueles que estarão ali e se converterão com a pregação dos 144 mil judeus, e nem os remanescentes judeus. Imagine, se 7 anos, aí são 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição do anticristo, com mais os juízos de Deus, 3 anos e meio só. Veja só, eles quase se acabam todos, quase não sobra judeu nenhum. Imagine se não fosse abreviado esses dias. Então, deixaria de existir qualquer tipo de cristão e qualquer tipo também de judeu. Então, como Deus é soberano, está no controle de tudo e de todos, de tudo que acontece, então a grande tribulação só terá esses 7 anos. Agora o subtópico 3, acautelai-vos dos falsos profetas. O servo é o manancial de toda a verdade. João 14,6. Enquanto o diabo aniquila a vida e é o pai da mentira, João 8,44. Assim sendo, o diabo tem levantado falsos profetas para desconstruir a verdade do Evangelho e enganar muitos. Podemos dizer que o ponto de partida para essa reflexão se dá ao lermos a fala do servo quando diz que se levantaria falsos cristos e falsos profetas. Marcos 13:22. Então veja, olha só o perigo de falsos profetas, ou seja, falsos ensinadores, falsos pregadores, falsos pastores, falsos obreiros, porque eles ensinam errado. Então veja, se o povo acreditar que Jesus vem no meio da grande tribulação ou só no final da grande tribulação, então quem é que a igreja estaria esperando agora? Então a igreja estaria esperando o anticristo, não é o Cristo. Então quem crê no arrebatamento da igreja em 2 fases, que é o correto, então ele está aguardando o arrebatamento da igreja, a vinda iminente de Jesus. Pode ser hoje. Esse é o jeito correto bíblico. O apóstolo Paulo explica, fala exatamente. Naquele tempo as pessoas já viviam assim, esperando todo dia Jesus chegar. E é assim que o crente deve viver. Agora, quando vem um falso profeta, quando vem, por exemplo, esse povo de igreja reformada e calvinista, povo que acredita que Jesus vem depois, então o que acontece? A pessoa não está pronta, ela não está santificando a sua vida. Por quê? Porque primeiro ela está esperando o anticristo aparecer, aí só depois é que ela vai se preparar. Olha que coisa mais absurda. Por isso eles vivem de qualquer maneira, vivem no pecado, vivem no mundanismo, porque para eles a vida de Jesus não é hoje. Eles estão esperando o anticristo. Então agora chegou o anticristo, então agora nós temos que santificar nossa vida, porque agora nós já sabemos que está próxima a vinda de Jesus. Olha só que coisa absurda. Não, nós estamos esperando Jesus voltar hoje, agora. Por isso temos que nos acautelar com falsos profetas, aí falsos cristos, Por quê? Porque essas pessoas se destacam tanto na religião que as pessoas passam a acreditar neles como se eles fossem o próprio Cristo. Acreditam em seus livros, em seus escritos, como se eles é que estivessem mesmo com a verdade. Não é a Bíblia mais que importa, são os livros. As pessoas param de consultar a Bíblia e consultam livros. Começam a acreditar nessas falsas profecias ditas por esses falsos líderes. Então eu estou dando um exemplo aqui de igrejas reformadas hoje que estão influenciando muitas igrejas
pentecostais. Estão perdendo muito rumo as igrejas pentecostais. Nós não temos mais nem a metade do povo de igreja pentecostal batizado com o Espírito Santo, por causa exatamente dessa influência maligna. Veja a Europa, eles conseguiram acabar com o evangelho na Europa. Porque falta a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em operação. É isso que eles fazem, são anti-manifestações do Espírito Santo, são cessacionistas. Temos que tomar todo cuidado com isso. Então nós estamos falando de um grupo de pessoas. Olha aí, como é que está aí hoje a influência adventista no meio do povo evangélico? Isso é um absurdo, uma seita, influenciando a igreja pentecostal também. Veja que coisa absurda, com as suas músicas, com os seus ensinos. Quantos crentes estão aí envolvidos? Gente, tomemos cuidado. Cuidado com gente famosa na televisão. Cuidado com gente famosa por aí. Livros e mais livros. Cuidado. Sabe por que os pentecostais têm poucos escritos? Porque eles leem a Bíblia e seguem a Bíblia. Não é livros. Cuidado. Os cursos de teologia estão abarrotados de ensinos falsos, de ensinos aí de reformados. Cuidado com isso. Tópico 3. A vinda do Filho do Homem. Ao descrever o sermão profético, Marcos afirma que a vinda do Filho do Homem será o apogeu deste evento, além de demonstrar a urgência de estarmos precavidos, a fim de não sermos surpreendidos pela vinda repentina do servo nas nuvens. Então veja que a vinda de Jesus no arrebatamento da igreja é o evento que vai agora mudar completamente o mundo novamente. Olha aí, quando Jesus nasceu, então passou a existir antes de Cristo e depois de Cristo. Quando houver o arrebatamento, então a humanidade passará a contar antes do arrebatamento e depois do arrebatamento, porque vai mudar tudo. Veja bem, a igreja não estará mais na terra, mudará tudo. A igreja é que influencia o mundo, é o sal da terra, a luz do mundo. Ela que traz aqui o quê? A verdade. Ela que traz o quê? Os princípios bíblicos. Quando a igreja for retirada do mundo, olha aí, o anticristo vai assumir, vai unir as nações em torno dele. Então todos os conceitos mudarão. Veja só que coisa, que vai mudar completamente o mundo. Então temos urgência, devemos estar prontos todos os dias, porque Jesus já está chegando, vem sobre as nuvens, nos ares, vem para arrebatar a igreja, levar a igreja para morar na Nova Jerusalém, com Jesus para sempre. No subtópico 1 aí, o tempo da segunda vinda. O Evangelho de Marcos, dentre os muitos escritos, nos apresenta no capítulo 13 uma riqueza escatológica. O versículo 32 deste capítulo informa que o Filho de Deus, assumindo sua forma de servo, revela não saber o tempo da sua volta, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Para compreendermos essa fala do servo, podemos dizer que se trata apenas do período em que ele permaneceu na terra. O evangelista João registrou a oração de Jesus pedindo ao Pai que lhe concedesse a glória que tinha antes de vir ao mundo, o que aponta para a divindade de Jesus. Tal glória envolve também pleno conhecimento, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então uma coisa aí bem simples, né? Olha, se nós não compreendermos que Jesus estava na terra como homem, aí nós vamos ter muita dificuldade em compreender a palavra de Deus. Então veja, Jesus veio à terra e nasceu como homem. Deixou de ser Deus? Não. Assim como o Espírito Santo, olha, está em nós, habita em nós. Deixou de ser Deus? Não. Deixou de estar no céu? Não. Então veja bem, Jesus nasceu na terra como homem. Então, como homem, ele deixou todas as prerrogativas divinas, então ele deixou todo o entendimento divino, ele se fez homem, homem mesmo. Então, em tudo ele era semelhante ao homem, menos numa coisa só.
ele nunca pecou. Ele não nasceu com a semente de Adão. Então ele não tinha a semente maligna que foi implantada em Adão por causa do pecado. Essa é a única diferença. O resto, ele estava na terra como homem, como qualquer outro homem. Então ele está dizendo bem claro, como homem aqui na terra, eu não posso saber, assim como nenhum homem sabe, a data da vinda, a data do arrebatamento. Veja bem, é bem simples entender isso. Você fala, mas Jesus fez milagres, Jesus sabia muitas coisas que as pessoas até estavam pensando, Jesus falou sobre o futuro, mas tudo isso foi através do Espírito Santo que estava em Jesus. A Bíblia é bem clara dizendo que Jesus foi cheio do Espírito Santo, está na Bíblia. Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Todo o poder para aqueles milagres era concedido pelo Espírito Santo. Jesus recebeu o quê? A capacitação do Espírito Santo. Veja só, temos que entender isso. Então Jesus não sabia o dia nem a hora do arrebatamento como homem aqui na terra. Tópico 3 sobre tópico 2, precisamos estar alertas em todo o tempo. Em seu discurso apocalíptico, o servo segue dizendo aos seus discípulos: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. Ainda para compreender a necessidade de estarmos atentos, ele faz uma comparação sobre este momento, narrando que será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Marcos 13:34. Pela fala de Jesus, percebe-se que devemos estar preparados em todo momento para que, quando ele retornar para buscar a sua igreja, não nos encontre adormecidos. Então veja que Jesus deixa quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo está ali e é ele que nos conduz a Jesus. É ele que leva a noiva ao noivo. Então ele é o porteiro, ele sabe quando Jesus chegar, então ele conduz a noiva ao noivo. Agora, o Espírito Santo está cuidando da noiva, então ele orienta a noiva, ele ensina, ele educa, ele conduz, ele capacita, olha aí. Então ele está ali todo o tempo, está conosco todo o tempo. Agora, nós é que temos que dar lugar, nós é que temos que permitir que ele, então, assuma o controle da nossa vida, nos guie, nos capacite para fazermos a obra de Deus. Devemos estar ocupados fazendo a obra de Deus. Então tem empregado aí que é contratado, o patrão sai, ele bota lá os pezão em cima da mesa, na sala lá, e liga a televisão e fica lá, sem trabalhar. De repente esse patrão aparece, e aí? Encontra ele lá sem fazer nada. Então nós devemos prestar atenção. Jesus foi ao Pai, está à direita do Pai intercedendo por nós e vem já nos buscar no arrebatamento. Agora, ele deve nos encontrar trabalhando para ele, deve nos encontrar em atividade, em produção. Temos que estar o quê? Ganhando almas, né? Temos que estar ensinando a palavra de Deus, pregando. Temos que estar ministrando curas, libertações, batismo do Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Devemos estar ocupados fazendo a obra de Deus. Porque o Espírito Santo está conosco para nos ajudar a fazer tudo isso. Então não sabemos que hora vem o Senhor, que hora Ele vai chegar para nos buscar. Então, temos que estar todo o tempo prontos. No subtópico 3, Jesus diz a todos: vigiai. O ensino principal de Marcos, capítulo 3, é vigiar. Podemos ler que Jesus inicia o seu discurso abordando o fim dos dias, falando sobre a importância da vigilância. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Marcos 13:5. Conforme observamos, o evangelista Marcos encerra o capítulo fazendo uso do chamado do servo a todos sobre a necessidade da vigilância. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Marcos 13:37. Reparem que o servo, ao concluir seu discurso profético, finaliza com a palavra vigiai. Então muitos poderão dizer: cadê a promessa da vinda? Aí desde que a igreja começou, todos estão dizendo: Jesus vem agora, Jesus vem hoje.
cuidado, seja pronto, Jesus está chegando. Então tem mais de 2020 anos que a mensagem está sendo repetida. Jesus está chegando, olha o arrebatamento. Aí tem gente que diz, mas ele nunca veio, então ele não vai vir não. Então, pelo contrário, se já tem mais de 2000 anos, então estamos agora o quê? Na iminência, de repente ele pode chegar. Agora que temos que estar mais prontos ainda. Então, todos os dias estejamos prontos para a vinda do Senhor, para nos buscar no arrebatamento da igreja. Sempre a palavra é vigiai. Então, ao mesmo tempo nós estamos olhando os acontecimentos, ao mesmo tempo estamos aí com a nossa vida em dia, orando, jejuando, estudando a Bíblia, evangelizando, olha aí, congregando, ajudando a obra de Deus, tanto financeiramente quanto fazendo também a obra de Deus. Agora temos que estar atentos aos falsos ensinos, temos que estar atentos aí às crenças, né, das religiões e não nos deixarmos influenciar por essas crenças, por esses ensinos errôneos. Temos que esperar Jesus hoje. Conclusão, que o Espírito Santo continue guiando a igreja em toda a verdade. João 16:13, para não sermos enganados nestes últimos dias e perseverarmos em oração, vigilância e cumprimento à missão que o Senhor nos entregou, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. Então o Espírito Santo está aí guiando a igreja, orientando, ensinando, fazendo lembrar as palavras do Senhor, né? Está aí nos capacitando, está todo o tempo aí presente em nossa vida e atuante. Então temos que prestar atenção em tudo que vai ocorrendo, em tudo que está aí programado para acontecer, né? E nós temos que estar vigilantes todo o tempo, olhando, vigiando, sempre em comunhão com o Espírito Santo. Não se esqueça, todo dia. Então você levante-se de madrugada, vai orar, sempre esteja aí jejuando, sempre esteja aí todos os dias vigilante, todos os dias tentando ganhar almas, produzir no reino de Deus, esteja ocupado na obra de Deus. Lembre-se, você não pode apenas se lembrar de Deus no domingo, quando você vai para a igreja. Tem muita gente congregando só no fim de semana. Você precisa congregar durante a semana, você precisa buscar maior comunhão com Deus, você tem que reservar um tempo para Deus aí em oração, em estudo da palavra de Deus. Todo dia esteja orando, esteja lendo a palavra de Deus. Não esqueça isso, isso é muito importante. Então viva sempre esperando, Jesus está chegando hoje, o arrebatamento é hoje. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, deseja entregar sua vida a Deus, crendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, e ele morreu em nosso lugar na cruz, morreu nos substituindo naquela cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora e você será curado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados. Você que teme ao Senhor, você que agora ouviu a palavra, você que agora quer entregar sua vida a Deus, receba a salvação. Receba agora o Espírito Santo que vem morar aí dentro de você. Você passa a ser agora templo, morada de Deus na terra. A partir de hoje, faça a obra de Deus, ore, leia a Bíblia, esteja sempre praticando um jejum, sempre esteja evangelizando, ganhando almas. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, estão enfermos, toca neles agora. Solta toda doença, toda enfermidade, vai saindo agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, cura totalmente agora. Recebe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos.
todos os slides que você viu aqui, também mais estudos escritos, você encontra então no nosso blog e também, se você entrar em contato conosco por esse telefone aí, 9999-1520454, aí no meu WhatsApp, eu envio para você em PowerPoint os slides, envio para você também em PDF, também os estudos escritos em PDF, em Word. Então, basta entrar em contato conosco, aí eu envio para você gratuitamente, tá? Deus abençoe e a paz do Senhor. Não se esqueça de dar um like aí, que é importante para nos ajudar. Não se esqueça de divulgar esse vídeo para outras pessoas também. Deus abençoe, a paz do Senhor.